Quero convidar os irmãos, que os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5. Se você tem dificuldade de falar Deuteronômio, fale bem rápido 5 vezes, que aí você vai treinando. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 6. Eu mantenho a Bíblia aberta, mas eu ponho o texto aqui, porque aqui a gente escreve a letra maior, para a gente poder enxergar e não tropeçar nas palavras. A partir do verso 6, o capítulo 5 de Deuteronômio, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Verso 16. Honre seu pai e sua mãe como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pai querido, nós te louvamos neste momento, te agradecemos pela tua palavra que aqui está e pedimos que em nome de Jesus fale aos nossos corações. Nós te pedimos. Amém. Liberdade com responsabilidade. Deuteronômio 5 nos apresenta a repetição dos 10 mandamentos dados por Deus ao povo de Israel. É um convite de Deus para viver a liberdade e o relacionamento com Ele e com o próximo, porque se você ler os 10 mandamentos, como você leu, você vai notar que os 4 primeiros versos, os 4 primeiros mandamentos é o seu relacionamento com Deus e os outros 6 mandamentos é o seu relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus fala que que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos compreender, então, o que está acontecendo aqui e a forma que Deus dispõe os seus mandamentos. É interessante nós notarmos que os mandamentos não são fardos, mas é proteção e princípio que nos guiam para uma vida plena e uma vida abençoada por Deus. O contexto que nós estamos vivendo aqui, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, agora sim eles vão entrar,
Então, Deuteronômio são 3 sermões ou 3 apresentações, que é a despedida de Moisés, porque Moisés também não vai entrar na Terra Prometida, como nós sabemos. Então, ele faz 3 sermões ou 3 discursos sobre as ordenanças do Senhor. Então, nós aprendemos aqui que o povo de Israel deveria ser totalmente fiel a Deus, por conta da aliança que Deus faria com o povo, com esse povo, que é transformar esse povo numa nação. Então, quando você lê, tem muito não, né? Não matarás, não furtarás, não terá outros deuses, não. E dá a impressão que as ordenanças de Deus vêm de forma negativa, porque é muito não, mas ela está cheia de implicações positivas, porque é uma chamada exatamente a isso, a uma fidelidade a Deus, para que eles pudessem se transformar numa nação e ser uma nação abençoada, e aí sim, liberta, mas essa liberdade, ela tem que ser com responsabilidade. Nós aprendemos isso sempre na palavra de Deus. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos do início do texto, no verso 6, que Deus é o nosso libertador. Por que nosso? Porque os 10 mandamentos não é só para o povo de Israel. Os 10 mandamentos é para mim também. E para você também. É para nós. Então, Deus é o nosso libertador. E ele inicia o texto dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a primeira coisa que Deus diz aqui é o seguinte: eu sou Senhor. E eu sou o seu Deus. Então, nós temos um Deus e nós temos um Senhor. A ideia de Senhor aqui é a ideia que, se existe um Senhor, é porque existe um escravo, um servo. E a ideia é escravo mesmo. Essa ideia que hoje a gente aprende por aí, que são todos voluntários, né? Na igreja é o voluntariado. E tanto é que a ideia é tão forte no voluntariado hoje, na sociedade hoje, que hoje quem vai fazer esse serviço voluntário na igreja tem que assinar o termo de voluntário. Porque nós já vimos muita gente processando a igreja e querendo receber salário porque fez serviço voluntariado. Então, hoje a igreja se obriga a pedir que todas as pessoas que trabalham na igreja, que se envolvem na igreja, ela possa, então, assinar o termo de voluntariado. Precisa ter isso, porque precisa se guardar. Senão, a gente vai viver para pagar processo, né? Para as pessoas, infelizmente. Mas o texto aqui está dizendo que o Senhor é o nosso Deus, ele se apresenta como libertador do povo, aquele que tirou o povo de Israel da escravidão. Antes de qualquer exigência, Deus se revela através do seu caráter. Ele é bom, poderoso e se importa com o seu povo. Né? Ele se importa com o seu povo. E aqui, a pergunta que se faz ao povo de Israel, e para a minha vida e para a sua vida, é que nós precisamos, na verdade não é pergunta, mas nós precisamos nos lembrar de quem Deus é na minha vida e quem Deus é na sua vida. Nós precisamos fazer essa análise, pensar nisso. Quando nós lemos o texto e sabemos que Deus é o nosso libertador, porque Deus, do mesmo modo que ele resgatou, que ele libertou o povo de Israel, ele me resgatou e me libertou da escravidão do pecado, e a você também. Então, essa obediência que o povo de Israel agora tinha que dar a Deus, e essa obediência que eu devo dar a Deus e você também, ela não deve ser algo imposta com mão de ferro, mas deve ser algo que eu faço em gratidão a Deus pela libertação e pela salvação que Ele me dá. Eu sirvo a Deus não por obrigação. Eu sirvo a Deus porque eu me entreguei a Ele como servo dele, sabendo que Ele é um Senhor
que não me trata mais como servo, mas me chama de irmão, de filho. Mas a minha posição diante dele deve ser uma posição de servo, de obediência, de ouvir, de caminhar juntos, de estar andando com ele e espelhando o caráter de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos entender que Deus é o nosso libertador. Segunda coisa que nós aprendemos sobre esse texto é a nossa relação e o nosso relacionamento com Deus. Não tenha outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade. Ele é o único digno de nossa adoração e devoção. Não pode ter nada no lugar de Deus. Não pode ter nada no lugar de Deus. O lugar de Deus é de Deus. Não pertence a mais ninguém. Qualquer coisa que você colocar, ou qualquer pessoa que você colocar no lugar de Deus, você está cometendo uma blasfêmia e é um ato de maldição sobre a sua vida. E aqui, quando nós lemos aqui e olhamos o contexto que o povo de Israel saiu, era de pura idolatria. Adorava-se o faraó, adorava-se outros deuses, adorava o deus do sexo, adorava o deus da colheita e por aí vai. Adoração a outros deuses. E o povo de Israel, embora era um povo que esperava uma libertação de Deus, eles eram um povo que praticava essas coisas. Às vezes a gente acha que não era o povo tudo separado, era nada. Tanto que quando esse povo foi para o deserto, muitos deles queriam fazer o quê? Vamos fazer um bezerro de ouro, um deus de ouro, e vamos o quê? Voltar para o Egito. Então, Deus está trabalhando o caráter desse povo. Hoje em dia, nesse mundo moderno, nós temos também a idolatria moderna, né? Dinheiro, carreira, fama, estudo, prazer, poder, até mesmo família pode se tornar o nosso ídolo. Até gente que coloca a família em primeiro lugar. Aí alguém pergunta assim, para uma mãe, não todas, né? Uma mãe, não todas. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Meus filhos. Aí o marido fica murchinho, né? Achando que ele é a pessoa mais importante, e a esposa fala, os meus filhos é o mais importante. Não é nem os filhos, não deve ser, e nem o marido deve ser. Deus deve ser a pessoa mais importante. Porque quando Deus está no centro da nossa vontade, ou aliás, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele tem prioridade. E quando Deus tem prioridade, todas as outras áreas da nossa vida se equilibram, porque Deus é quem conduz a nossa vida. Não faça para você imagem de escultura. Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. A proibição de imagens aqui é por alguns motivos óbvios, porque você não pode colocar Deus numa caixa. Você não pode colocar Deus numa imagem de pedra, de gesso, de madeira, seja o que for, você não pode. A ideia de fazer imagem é a ideia de manipular o sagrado. Eu já contei isso aqui uma vez, que eu tenho uma pessoa na família que tinha um restaurante, e quando ela vendia muita comida, tal, ela dava até café para o santozinho que estava lá no cantinho da parede, dava café todo dia, tal. E quando não vendia bem, aí ela não dava café para o santo e ainda virava o santo com a cara para a parede, de castigo. Ficava de castigo lá. Então isso é o quê? Manipular o sagrado. A pessoa quer manipular. E Deus não se cabe. Também é questão de religiosidade. Você se prostra diante de uma imagem, você adora aquela imagem, você oferta aquela imagem, você sacrifica aquela imagem, mas quando você sai, aquela imagem fica e você vai viver a sua vida. A imagem não está. O sagrado não está com você. Ele está no lugar. Mas a Bíblia diz, e o Senhor nos ensina, que ele deve ser adorado em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Ele não cabe dentro de uma formação ou de um espaço humano. Deus não cabe.
Deus é zeloso, Ele quer o melhor para nós. E o melhor é um relacionamento direto com Ele. E uma pessoa que se relaciona direto com Ele é certeza de que Ele, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e aí vai, todos serão abençoados, porque você um dia foi fiel a Deus. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O nome de Deus representa o caráter de Deus, a sua autoridade e a sua pessoa. Usar o nome de Deus em vão não é apenas blasfemar, mas é também usar o seu nome de forma leviana, em juramentos falsos e para manipular situações. Eu juro que não vou fazer mais isso. Eu juro por Deus que eu não vou cometer isso. Aí os outros acreditam. Né? E tudo isso é uma falsidade. Né? E nós já aprendemos aqui, de várias formas, que o judeu tira as vogais do nome de Deus e deixa apenas consoantes para que o nome fica de uma forma que você não consegue falar. Tamanho cuidado que ele tem em não falar o nome do Senhor em vão. Que nós possamos ter reverência pelo nome de Deus. Que as nossas palavras, as nossas ações e os nossos sentimentos possam refletir o santo nome de Deus. Assim, nós podemos andar diante do Senhor. Terceiro ponto, aprendemos sobre o tempo de Deus e o descanso. Guarda o dia de sábado para santificar. O dia de sábado é um dia de descanso. A partir do dia que você começa a trabalhar. Alguns começam a trabalhar na segunda, descansam no domingo. Alguns começam a trabalhar no domingo, descansam no sábado. Alguns começam a trabalhar, então não precisa ser um dia definido, embora há uma briga teológica aí, que você deve guardar o sábado e tal. O sábado é o dia do seu descanso. Se o sábado cair na terça, é na terça. Se cair na segunda, na quarta, e por aí vai. Nós escolhemos, e pelo nosso calendário, normalmente é o domingo, que é o dia que nós descansamos, é um dia que nós devemos descansar, é um dia que nós devemos parar, um dia que nós devemos orar a Deus, agradecer a Deus, no descanso, meditar na palavra de Deus. Eu sempre falo assim, quando eu descanso, eu desligo até o celular. Né? Se alguém ligar e não atender, talvez seja terça-feira, e terça-feira eu estou descansando. Aí, quarta-feira eu te ligo, fique tranquilo, né? Mas a gente precisa respeitar o nosso tempo de descanso. Deus nos deu para que nós pudéssemos descansar. Por isso que precisamos aprender a descansar e aproveitar esse tempo para buscar a presença do Senhor. Em último lugar, aprendemos sobre o nosso relacionamento com o próximo, que também é tão importante quanto o nosso relacionamento com Deus. Porque uma coisa nós não podemos desligar da outra. Eu não posso ter um bom relacionamento com o meu próximo se eu não tenho um bom relacionamento com Deus. E eu não posso ter um bom relacionamento com Deus se eu não tenho um bom relacionamento com o meu próximo. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: perdoa-me assim como nós perdoamos. Então, à medida que você se relaciona bem com o próximo, é à medida que você vai poder se relacionar bem com Deus. Perdão, irmãos. E aqui nós começamos esse relacionamento em casa. Honre seu pai e sua mãe. A família é a sociedade, é a base da sociedade e a base da fé. Honrar o pai e a mãe não é apenas uma obediência infantil. A gente sempre fala para os nossos filhos, né? Honra teu pai, obedece a tua mãe. Mas é muito mais do que isso. Honrar pai e mãe inclui no cuidado, no respeito, no reconhecimento do papel que o pai e a mãe têm na nossa vida, independente da nossa idade. E não colocar o pai no asilo se não precisar colocar. E se colocar, cuide dele lá. Então nós precisamos aprender a valorizar
os nossos pais. Até porque quem honra pai e mãe vive mais na terra. Sabia disso? O texto diz que é o primeiro mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe para que a sua vida seja prolongada aqui na terra. Eu morava perto do cemitério, lá perto onde vocês moravam lá, eu morei ali também, e tem um cemitério ali, ó, essa Saudade das Lágrimas, eu não sei o nome daquele cemitério. Bom, não importa, né? Também cemitério é cemitério, né? E eu estava caminhando um dia lá, no meio lá do cemitério, estava fazendo uma caminhada, e andando e olhando lá os túmulos, a idade do pessoal e tal. E tinha um túmulo assim que estava fresquinho, né? O cara acho que estava com as flores lá e tal. E aí, eu tinha um rapaz que trabalhava lá, um senhor que trabalhava lá. Eu falei assim, esse rapaz aqui, essa pessoa foi enterrada hoje? Eu falei, não, foi ontem. Um menino de 14 anos. Eu falei, nossa, tão novo assim? Ele falou assim, mas na verdade, boa parte dos que estão enterrados aqui, a faixa etária é de 13 a 26 anos. Eu falei, e morre de quê? Eu falei assim, acidente, violência, drogas, tudo que o pai e a mãe ensina para não fazer. E quando, na sua boa parte, desobedecem, acaba tendo um fim. Por isso que pai fala o seguinte, ó, chega cedo em casa. Meu pai falava assim, a porta fecha às 11 horas. Se não chegar até às 11, dorme lá na garagem. Garagem não, no alpendre, né? Lá em Goiânia chama alpendre. Então, era o cuidado que tinha para poder chegar cedo em casa, ouvir pai, obedecer mãe, para que possa ter uma boa vida. Jesus nos ensina também, e Deus nos ensina também, não mate. A vida pertence a Deus. E de forma alguma nós podemos dar cabo dela, ou pensar dar cabo, ou pedir a morte de alguém. Eu nunca peço pela morte de ninguém, porque eu também não quero que ninguém peça pela minha morte. Peça pela vida. A vida e a morte pertencem a Deus, mas nós temos que pedir sempre pela vida, porque a vida é o maior dom que Deus nos deu, e ela vai perpetuar na eternidade. Aqueles que morrem em Jesus atravessam uma porta chamada morte, e a sua vida continua na eternidade, não é isso? Então ela é tão preciosa que ela vai perpetuar. E Deus vai nos ensinar também que nós não podemos matar de forma alguma. E Jesus expande esse mandamento dizendo o seguinte, não mate. Mas se você odiar o seu irmão no seu coração, se você ter raiva do seu irmão no seu coração, você já matou esse irmão no coração. O pecado é o mesmo para Deus. É o mesmo que você apontar um revólver e dar um tiro, ou eu perguntar para você, você ouviu falar do Cade? Cadê o Cade? Aí alguém falar assim, rapaz, o Cade, eu nem sei se ele está vivo ou está morto, e para mim não importa. O que a pessoa fez? Matou o Cade no coração. Para Deus é a mesma coisa que tirar a vida do Cade. Então nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que paira no nosso coração. Por isso que Deus pede lá em Provérbios, dá-me o teu coração, filho meu. E Deus pede o nosso coração, porque o coração ele é corrupto e terrivelmente pecaminoso. Não cometa adultério. Esse mandamento protege a santidade do casamento e a pureza sexual. Jesus também expandiu este mandamento para incluir a cobiça no nosso coração. Busque a pureza em seus pensamentos, nas palavras, nas ações. Valorize a fidelidade e a lealdade nos relacionamentos. Não furte, claro. Respeito à propriedade alheia e a honestidade deve estar em todas as suas transações, não apenas sobre grandes roubos, mas também sobre pequenas desonestidades, fraudes, exploração, não declarar imposto, mesmo que você declare e você tem direito de receber e o governo não te devolve, não importa. Continue fazendo aquilo que é correto. Seja íntegro em tudo que você faz. Que seja a sua palavra,
sim, sim e não, não, como diz a palavra de Deus. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. A verdade é fundamental para a justiça e a confiança. Mentira, calúnia, fofoca, qualquer coisa que denigra a reputação do seu próximo, não cometa isso. Eu lembro que um pastor uma vez falou que quando alguém fala mal de alguém, para ele poder restaurar aquele mal falado que a pessoa fez, é como se você colocasse 5 penas em cima do seu telhado. Penas de ave. Coloque 5 no telhado. E depois de um vendaval, corra atrás das 5 penas. E alguém falou, é impossível recolher as 5 penas. Pois é impossível também você recolher as palavras malditas que você fez de outra pessoa, denegrindo a imagem dela. Se você não tem nada o que dizer, não fale nada, é melhor ficar calado. Entregue nas mãos do Senhor. Não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esse mandamento do verso 21, ele vai fundo no nosso coração, porque faz parte do desejo pecaminoso do nosso coração, que é a cobiça. E nós precisamos tomar muito cuidado. A cobiça nos leva a outros pecados, ao roubo, ao adultério, à mentira e por aí vai. Contente-se com o que você tem. Agradeça a Deus por suas bênçãos e resista ao desejo de ter o que não é seu. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor. Quer dizer, agrada-se daquilo que o Senhor tem dado a você. Fique feliz com aquilo que o Senhor tem dado. Você está dormindo na rua? Alguém está dormindo na rua aqui? Alguém deixou de comer hoje? Todos nós comemos. Alguém deixou de vestir? Todos nós vestimos. O que nós precisamos para ter uma vida abençoada e feliz, Efésios diz que nós já recebemos. Se Deus, de aqui por diante, não desse mais nada para nós, nós já teríamos, até o fim da nossa vida, o que nós precisamos para ter uma vida abençoada e feliz. Deus não precisa acrescentar mais nada. Não há liberdade sem responsabilidade. Os 10 mandamentos nos mostram o coração de Deus. Um coração que deseja o nosso bem, a nossa liberdade e um relacionamento profundo com Ele, de compromisso e de responsabilidade. Temer a Deus realmente. A lei nos mostra a necessidade de um Salvador, porque eu e você não conseguimos cumprir a lei, e ela não tem o poder para nos salvar, mas ela tem o poder para apontar o nosso pecado. É isso que a lei faz. Ela aponta a nossa fraqueza, a nossa limitação. Mas obedecer aos mandamentos de Deus não é um fardo, mas é da nossa parte uma resposta de amor. Mas eu não consigo fazê-lo, pastor. Só o fato de dizer que eu não posso matar, e eu já odeio meu irmão, já odiei, e por vezes eu odeio, só o fato de dizer, você não pode adulterar, mas o coração pecaminoso vem na sua mente. Jesus falou só de você pensar. Não basta, não precisa nem cometer o ato, mas se você pensar com má intenção na outra pessoa, você já cometeu o pecado como se tivesse executado ele. Então, como nós podemos fazer? Nós podemos sim, porque a lei nos aponta Jesus, e com ele e na dependência dele, somos capazes de estar no centro da vontade de Deus. Em Jesus, nós podemos cumprir a lei do Senhor. Em Jesus, que ele morreu e ele cumpriu, através dele, nós somos santificados e podemos ter paz no coração. E somos justificados por Deus. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida e que nós possamos compreender que esses mandamentos, eles são válidos hoje para a nossa vida, para que possamos estar dentro da vontade do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado
sobre a nossa vida, ó Deus. Te agradecemos, Pai, porque o plano do Senhor tem se concretizado cada dia mais, ó Deus, e a tua vontade plena, Senhor, tem se cumprido. Nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, porque a tua salvação chegou até nós e que nós possamos, ó Deus, ter e dedicar a nossa vida tão somente ao Senhor. Que todo tipo de idolatria saia do nosso coração. Que o Senhor possa purificar, santificar a nossa vida, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, ter o Senhor como prioridade, ó Deus, e amar o nosso próximo e servir ao nosso próximo, como nós gostaríamos de ser amados e como nós gostaríamos de ser servidos. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos para que possamos ser espelho para este mundo, para uma vida santa que agrade ao Senhor. Nos abençoe, Senhor, nesta caminhada no livro de Deuteronômio. Fala ao nosso coração, abençoa as nossas vidas, reafirma, ó Deus, e que cada um de nós possamos reafirmar o nosso compromisso contigo de andar na tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.